Quando o Senhor nos libertar do cativeiro, parecerá um sonho, a nossa boca vai sorrir contente e cantaremos sem parar. Quando o Senhor nos restaurar, enfim, a aurora, parecerá um sonho, as nossas mãos vão se encontrar felizes e a liberdade vão firmar. Aprendemos com Marasquim que a beleza vem de repente. Vem no tempo do Espírito, vai chegando aos poucos para que o esplendor profundo da sua iluminação não nos ofusque. Essa beleza vem vindo e só nos resta deixar que ela apareça entre nós na beleza da santidade. Meu primeiro contato com Marasquim foi na década de 1980, em um dos encontros do CEBEP, no qual ele fez uma conferência memorável sobre liturgia autóctone e inculturação. Desde então, sempre consultava seus textos nas publicações da ASTE, do Instituto Ecumênico de Pós-Graduação, do Conselho Mundial de Igrejas e por aí vai. Tive o privilégio de ter sido seu aluno durante os meus estudos de mestrado e doutorado na Metodista em São Bernardo. Uma das disciplinas que me impactou foi a que tratava da hermenêutica de Paul Ricoeur, uma de suas especialidades. Ele foi meu orientador informal em várias fases dos meus estudos na pós-graduação. Quando fui trabalhar e lecionar na Universidade Metodista, pude conviver cotidianamente com Marasquim. Muitas vezes tirávamos um tempo para conversar demoradamente em um dos cafés que ficava em frente à universidade. Sua contribuição para a pastoral brasileira e latino-americana é imensa, a começar pelo trabalho de curadoria, tradução e publicação de livros teológicos de referência, principalmente no tempo que ele estava à frente da ASTE. Dentre seus escritos, destaco Da Leveza e da Beleza, que trata da liturgia na pós-modernidade, e O Espelho e a Transparência, que contém seus comentários lapidares sobre o credo niceno-constantinopolitano. Para concluir, não posso deixar de mencionar o inário Novo Canto da Terra, um marco para a renovação do canto litúrgico e para quem trabalha pela criação de liturgias genuinamente brasileiras. Ao contrário dos depoimentos de outras pessoas nesta série, eu não cheguei a conhecer Jaci Marasquim pessoalmente. Contudo, ele inegavelmente faz parte da minha vida, como de tantas pessoas da minha geração que não o encontraram face a face. No início dos anos 1980, na minha juventude, eu pertencia à Igreja Metodista na Primeira Região, no Rio de Janeiro. Nessa época, dentro da Metodista, começaram a circular nas igrejas as músicas do cancioneiro A Nova Canção, lançado em 1975, que traziam para nós 3 grandes novidades. Primeiro, os ritmos brasileiros, que eram muito diferentes dos corinhos norte-americanos traduzidos, que eram cantados nas reuniões de juventude e até dos cultos. Os corinhos tinham um balanço ou de rock ou de balada, um ou outro tinha uma influência de negro spiritual. Não saía muito disso. Os cânticos do Nova Canção tinham músicas em ritmo de samba, de chachado, de marcha-rancho, enfim, ritmos brasileiros. Isso numa época que até o violão não era bem visto dentro das igrejas evangélicas. Atabaque, tamborim, nem pensar. A segunda coisa diferente era a letra dessas músicas que fugiam do individualismo espiritual dos corinhos. O pronome nós finalmente apareceu na música evangélica brasileira. Nos corinhos, a ênfase era muito mais no eu, depois eu, depois eu. Tudo na primeira pessoa do singular. Eu e Deus e mais ninguém. Um outro corinho que tinha uma visão coletiva de vida cristã, da igreja enquanto comunidade. Outra coisa na Nova Canção, que se falava, por exemplo, da criação de Deus, do mundo criado como algo bom. Uma visão que só passou a ser valorizada na teologia, na igreja, na música, nos anos 90. Bom, a terceira grande diferença era a presença de músicas voltadas para os momentos do culto, para a liturgia. A gente via essa preocupação no inário evangélico.
Mas nas músicas mais recentes, os corinhos só tinham letras de louvor ou de apelo evangelístico, inspiradas no Jesus Movement das igrejas evangélicas americanas dos anos 70. O Nova Canção integrou essa nova produção musical evangélica à estrutura do culto como um todo. E aí, eu que sempre me interessei pela música na igreja, procurei saber quem eram os autores dessas novas canções. E lá eu encontrei Jaci Correia Marasquim, juntamente com Cimê Monteiro, João Wilson Faustini, Luísa Cruz, Décio Laurete, entre outros. Anos depois, essa presença do Marasquim foi reforçada pelo lançamento do LP, né, o disco de vinil, a gente chamava na época de LP, do grupo Gente de Casa, formado pelo Flávio Irala, pelo Chico Israel, Marcos Janelli, entre outros músicos e letristas, mas que também trouxe temas da autoria do Jaci Marasquim, alguns de uso litúrgico e outros como Lava-Pés, Notícias, etc. Depois, né, na década de 80, vieram também o Cancioneiro, a Canção do Senhor na Terra Brasileira, com composições do Marasquim da Cimê Monteiro. O volumoso Novo Canto da Terra, com vários autores, tudo com participação e organização de Jaci Marasquim. Então, meu primeiro contato com Jaci Marasquim foi com o músico e liturgista, que ajudou a compor a trilha sonora de uma igreja protestante ecumênica e progressista no final do século XX. Lembrando, gente, que isso foi fruto de uma caminhada que não começou naquela época, ela já vinha dos anos 60, especialmente após o Concílio Vaticano II, que promoveu uma revolução litúrgica e musical na Igreja Católica Romana. Já nessa época, isso chamou a atenção do Jaci Marasquim, que percebeu essa mesma necessidade na Igreja Evangélica Brasileira. Preocupação partilhada com a professora Nora Byers, da Igreja Metodista, e com a ministra de Música Batista na época, Cimê Monteiro. Nos anos 90, eu já estava morando em Minas, né, era membro da IPU, e na segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte nós tínhamos um grupo chamado Coração do Povo, Oficina de Música e Liturgia. E lá em Minas, então, nós assumimos a tarefa de divulgar essa música protestante, alternativa, avançada, contextualizada, e Jaci Marasquim sempre foi para nós a grande referência, inclusive nas músicas que depois nós passamos a compor, nos anos 80 e 90, canções autorais. Então, a agenda poética e teológica do Marasquim era a nossa agenda também. Mais tarde, quando eu quis me aprofundar na teologia litúrgica e na teologia em geral, eu conheci o Marasquim teólogo, mas que em momento nenhum deixava de ser um artista, falando da beleza da santidade, do espelho à transparência, enfim, sempre evocando imagens na sua reflexão teológica e, além disso, zelando pela qualidade e atualização do ensino teológico em nosso país por meio da ASTE, Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, que ele presidiu por muitos anos e que teve um papel importantíssimo para sintonizar a teologia ensinada nos seminários mais sérios do Brasil com o que se discutia ao redor do mundo. No final dos anos 90, Marasquim, sempre atento ao que estava acontecendo no mundo à sua volta, foi para mim um dos primeiros teólogos brasileiros a discutir seriamente a pós-modernidade, o esgotamento das utopias modernas e seus reflexos na teologia, especialmente, por exemplo, teologia da libertação. Então, fica até repetitivo lembrar que Jaci Marasquim reuniu em uma só pessoa o teólogo, o filósofo, o estudioso da comunicação, o sacerdote, o músico e o liturgista. Ele foi no século XX e no início do século XXI um homem renascentista. Isso é o que eu teria a dizer acerca da minha experiência com Jaci Marasquim. Bom, o primeiro contato que eu tive
com o reverendo Jaci Marasquim foi com o projeto Nova Canção. Conheci a dona Nora Byers, e ainda recém-saída do seminário, onde me formei em música sacra. E então, eu já fui apresentar para ela algumas das minhas músicas, minhas composições, e ela estava, então, organizando o inário que veio a se chamar Nova Canção, a Nova Canção. A música Nova Canção foi enviada da Argentina, onde eu estava estudando, já em 72, e aí ela resolveu colocar o título da coletânea A Nova Canção. Bom, então eu não conhecia pessoalmente nesse momento, mas ela me falou que ele estava colaborando com o projeto e que estaria escrevendo o prefácio, que depois realmente ele o fez. Depois disso, quando eu voltei para o Brasil em 75, estive em contato com a haste e com os projetos que se iniciaram dentro dessa perspectiva latino-americana, porque já era meu desejo trabalhar por uma enologia brasileira. Em 82, nós organizamos juntos uma coleção que se chamou A Canção do Senhor na Terra Brasileira, com composições minhas e do reverendo Marasquim. Então, em 82, esse livro foi publicado com as canções. Esse livro se tornou, então, um embrião do O Novo Canto da Terra, isso com um trabalho de equipe, né? De músicos, de pessoas que fizeram as partituras e tudo. Eu colaborei com esse livro também. Antes disso, no ano de 77, eu já havia participado de um primeiro encontro de professores de música sacra no Seminário Batista do Norte do Brasil, em Recife. Aí nós então discutimos as questões do ensino, da música no Brasil e apresentamos também as composições que eram brasileiras. Aí encontrei o Nabor Nunes, estive com ele e outros músicos brasileiros. Em 79, houve um segundo encontro de músicos, de professores de música, no Seminário do Sul, Batista também. E ali nós tivemos umas 3 ou 4 dias de discussões, já pensando numa perspectiva de música brasileira. Esse material desse seminário foi publicado no Boletim da Haste de 1979. Bom, depois disso, então, eu participei de vários projetos dentro dessa área e também no movimento ecumênico, onde estivemos na Assembleia de Canberra, do Conselho Mundial de Igrejas, na Assembleia da Fé e Constituição em Santiago de Compostela. Agora, antes disso, também eu fiz o meu mestrado na pós-graduação da Metodista, da Universidade Metodista, e o reverendo Jaci Marasquim foi meu professor e também meu orientador da tese. Nesse momento, eu lia bastante os artigos dele, principalmente os do caderno da pós-graduação e outros artigos que ele publicava sobre estética. Tínhamos discussões sobre Tillich e a estética, a proposta de Tillich da percepção da beleza estética. E também li o livro O Espelho e a Transparência, que me ajudou muito na confecção da minha tese. E eu sempre apreciei bastante os artigos dele, né? Ainda tem o livro sobre o Banquete da Palavra também. Então, em resumo, foi esse minha experiência
com o professor Jaci Marasquim, sempre colaborando nos projetos de confecção de alguma coleção, como para o encontro que ocorreu no Brasil das mulheres anglicanas. Nós trabalhamos juntos na confecção daquele livro, Celebração da Vida, escolhendo as músicas, traduzindo também, trabalhei com ele com tradução. Então, sempre foi uma pessoa que esteve sempre interessado nessa área. Então, essa é a minha experiência. Foi um grande amigo, um grande incentivador do meu trabalho e foi uma perda para mim irreparável nesses últimos anos que quando estive já trabalhando em Genebra, em 2008, 2009, quando voltei para o Brasil. Esse é meu depoimento, meu testemunho, minha apreciação, e principalmente na área da poesia e da linguagem, porque nós discutimos também sobre a questão da linguagem, o que era uma linguagem pós-moderna. Quando o Senhor nos libertar do cativeiro, parecerá um sonho, a nossa boca vai sorrir contente e cantaremos sem parar. Marasquim, para mim, tem uma história muito importante, embora não tive tanto contato presencial com ele. O meu contato presencial com ele foi uma única vez, num evento que aconteceu no convento de Vinhedo, e naquela oportunidade eu conheci 3 pessoas. Eu era jovem, de 22, 23 anos, e conheci 3 pessoas importantes ao mesmo tempo na minha caminhada, que foi o Jaci, foi a Cimei Monteiro e também o Rubem Alves. Estavam estas 3 pessoas incríveis reunidas num evento que trabalhou liturgia, culto de uma maneira singular, de uma maneira especial. E o Marasquim, então, ele participou também da parte das palestras, participou da parte da liturgia, e a liturgia tinha sempre novidades, tinha muita cor, tinha muita música brasileira, tinha muita espiritualidade que brotava do movimento ecumênico que estava acontecendo naquele encontro. Então a minha experiência com ele foi esta, mas eu li muito dos textos de Marasquim, e eu queria destacar aqui uma contribuição para justamente a área que eu atuo, que é a área da música e da liturgia. E quando ele fala sobre a beleza da santidade, ele diz assim: acostumei-me a ouvir nos cultos da minha igreja a frase do salmista: adora ao Senhor na beleza da santidade, sem me preocupar muito com o sentido dessas palavras, como se a beleza fosse a frase. Depois disso, as palavras falavam de uma santidade diferente das outras, de uma santidade bela. Na vida comum da igreja, santidade soava, eu vou dizer que ainda soa, como resultado de censura e de vigilância. Santidade era uma espécie de modelo de procedimento inatingível, coisa fora do nosso alcance. Mas lá nós nos reunimos na igreja para adorar ao Senhor na beleza da santidade. Então Marasquim consegue, com estas palavras e tantas outras frases e textos muito importantes para a nossa reflexão, ele consegue nos trazer a ideia de que a liturgia é mais do que o nosso moralismo. A liturgia nos aceita como nós somos. Veja só uma outra pequena e impactante frase. A liturgia é isso, a reunião do divino com o humano na plenitude da beleza. Então eu agradeço muito ao convite do grupo que está também fazendo esta bela homenagem a Jaci Marasquim, e deixo aqui a minha mensagem, então, como alguém também apaixonado pela música, pela poesia, pela liturgia, pela brasilidade no nosso culto, para fazermos dos nossos cultos espaços também para expressão da nossa cultura, para a gente superar os patriarcalismos, os racismos tão vigentes em nossa sociedade. Conheci Marasquim, antes de conhecê-lo pessoalmente, conheci suas canções. E foi um grande animador
e divulgador destas canções. Quando cheguei ao seminário, em 1980, Seminário Regional de Teologia da Igreja Anglicana em Porto Alegre, eu e colegas do seminário produzimos o primeiro cancioneiro alternativo para as igrejas, as dioceses do sul do Brasil, que denominamos de Hosana. E neste cancioneiro tinha lá várias canções de Jaci Marasquim. E a partir daí tive o privilégio, no seminário de Porto Alegre, da Igreja Anglicana, de conhecê-lo pessoalmente quando ele visitava os seminários da região sul como secretário da haste. E neste dia também estava lá no seminário o reverendo Paulo Garcia, que foi sacerdote da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, na cidade de Recife, e tinha uma grande congregação, e eles falavam a respeito de uma das canções de Jaci Marasquim, que havia sido escrita há uns 2, 3 anos, à época, Oferenda dos Sentidos. E Jaci Marasquim explicava para Paulo Garcia a construção, né, da música, tirando a ideia do autor, Charles Wesley, de um universo bastante lá no céu para um universo aqui na Terra. Como os sentidos humanos, multiplicados aos milhares, poderiam ajudar a construir o reino de Deus aqui na Terra. E Paulo Garcia dizia, olha, essa primeira parte da música, a primeira parte das estrofes, dá para cantar perfeitamente lá na minha igreja, mas a segunda parte, esta que você escreveu, não consigo cantar, senão eu perco a maioria das minhas velhinhas lá da igreja. E eles estavam falando a respeito da grande diferença, né, da teologia mais evangelical para a teologia da libertação que fez Marasquim modificar um pouco esta canção de Charles Wesley. E eles se riam como bons amigos que eram, né, das suas diferenças. E ali eu percebi um traço fundamental da personalidade de Jaci Marasquim, o diálogo. Ele era um ser humano do diálogo. E ele, por ser assim, uma pessoa do diálogo, ele representou a Igreja Anglicana em várias instâncias no Brasil, na América Latina, na Comunhão Anglicana, em órgãos internacionais do ecumenismo, e no ecumenismo deu uma grande contribuição, porque Marasquim era um homem do diálogo. E, para mim, então, este é o maior destaque que eu quero dar de Jaci Marasquim. A sua canção mais importante, né, eu gostaria de eleger a canção chamada Bênção de Mesa, onde o Marasquim consegue traduzir na linguagem musical o verdadeiro sentido da Eucaristia encarnada, que coloca a cada um de nós num processo de transformação deste mundo a partir da partilha do pão e do vinho. E gostaria também de dizer que Marasquim ajudou a construir aquilo que hoje nós temos de responsabilidade social nas nossas igrejas. Com a sua música, com a sua teologia, com a sua arte, ele ajudou a Igreja do Brasil e da América Latina a se dizer através da sua cultura, através dos seus ritmos e através da sua realidade dura, difícil. Tudo isso veio para dentro da música e para dentro das nossas igrejas, e isso transformou com certeza muitos de nós e muito de nossas igrejas. Hoje o desafio continua, a enculturação brasileira e latino-americana não está totalmente
acontecida, ela ainda precisa acontecer, e é isto que esperamos para o futuro, que a teologia e o pensamento de Jaci Marasquim sempre nos estimule a descolonizar nossas igrejas, a trazer Deus para a nossa realidade, para as nossas questões mais particulares, como um país de terceiro mundo, como uma América Latina extremamente espoliada pelos grandes impérios. Então, Jaci Marasquim é um desafio vivo e contemporâneo, porque há muito o que fazer no processo de descolonização das nossas igrejas, do nosso pensamento, da nossa atitude frente ao mundo e às pessoas. Que Deus nos ajude a manter não só viva a memória deste grande ser humano, mas os seus propósitos. Porque assim, com certeza, a canção do Senhor na terra brasileira será sempre ouvida de uma forma extremamente comprometida com Jesus de Nazaré. Quando o Senhor nos restaurar, enfim, a aurora parecerá um sonho, as nossas mãos vão se encontrar felizes e a liberdade vão firmar. Minha memória mais antiga do encontro com o Jaci foi no fim dos anos 70, ali por 77, 78, quando eu era estudante de teologia no seminário da Igreja Presbiteriana Independente. O diretor era o saudoso reverendo Antônio Gouveia Mendonça, e nós tínhamos naquela época semanas teológicas, e num daqueles anos, né, o Mendonça convidou o Marasquim para dar uma conferência, uma das conferências de uma das semanas teológicas. E foi então, para mim, naquele dia, um encontro muito marcante, não é? Tanto pelo estilo do Marasquim, que fugia um pouco do estilo do meu contexto presbiteriano, quanto pela linguagem dele, as referências que ele usava, e também, o que era muito importante naquele momento, porque ele colocava a questão de uma teologia pós-colonial, de uma teologia contextual, de uma teologia brasileira. Então esse foi o primeiro momento, né? E ali começa também uma certa relação com a poesia e com os hinos, com a música do Marasquim. Alguns anos depois, né, no começo dos anos 80, eu voltei ao seminário, mas agora para dar aula. E voltando ao seminário, eu fui nomeado representante do seminário, delegado na Assembleia da ASTE, Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, da qual ele era o secretário-geral. E eu fui eleito para a diretoria da ASTE. Ao mesmo tempo, eu fui fazer meu mestrado em Ciências da Religião no então IMS, o MESP, em Ruth Ramos, e ele, Marasquim, dava aula no mestrado. Então, tanto como membro da diretoria da ASTE, da qual ele era secretário, quanto mestrando em Ciência da Religião, essas duas coisas nos aproximaram muito, e nos anos 80, então, a nossa amizade, a nossa colaboração não pararam de crescer, não é? E elas tomaram formas bastante diferentes, não é? Por exemplo, naquela época nós organizamos dois grandes congressos brasileiros de teologia, e eu editei para a Haste os 2 volumes com os textos, as apresentações, não é? Daqueles congressos, além
de editar também um pequeno livrinho chamado Situação da Educação Teológica. Outra coisa que a gente fez junto também foi um boletim que é menos conhecido hoje, mas que na época foi também uma novidade, um boletim chamado Didaquê Kainé, em que a gente colocava atualidades da educação teológica no Brasil de uma maneira gráfica e redacional, em que a gente tentava, então, inovar. Uma outra coisa que aproximou a gente bastante naquela época foi a questão da liturgia. E na questão da liturgia, eu e ele traduzimos juntos o livro de liturgia da Assembleia de 1983, do Conselho Mundial de Igrejas, Jesus Cristo, Vida do Mundo, publicado pela Metodista. Ele traduziu as canções, as músicas, e eu traduzia os recursos litúrgicos, né, daquele livro que esgotou muito rapidamente. E nesse mesmo espírito, a gente trabalhou juntos também numa comunidade liturgicamente experimental, né, que foi a Comunidade da Libertação, que reunia um bom grupo de pessoas nos anos 80 que não se sentiam muito à vontade nas suas respectivas igrejas, que gostariam de fazer experiências de adoração, de culto, com elementos diferentes daqueles com os quais elas estavam acostumados. Então a Comunidade da Libertação foi também uma bela experiência da nossa colaboração, da nossa amizade, dos nossos interesses comuns, não é? Uma coisa que ficou sem fazer e que nós tínhamos a firme intenção de fazer foi traduzir um clássico da literatura litúrgica, no caso The Shape of the Liturgy, de Don Gregory Dix. Nós fizemos o plano, mas o plano acabou nunca saindo do papel. Depois de muitos anos como secretário-geral da haste, o Jaci Marasquim, então, chegou ao fim do seu trabalho e, uma vez mais, nós nos encontramos nesse sentido de que eu fui eleito sucessor dele, né? E, como sucessor dele, minha primeira tarefa foi organizar uma espécie de um Festschrift, uma espécie de uma homenagem a ele, e essa homenagem tomou a forma da edição de um livro com textos dele. Ele me deu uma série de textos, eu olhei os textos e tentei descobrir qual que era a melhor maneira de apresentar esses textos, e eles, então, se tornaram o livro chamado A Beleza da Santidade. Eu preciso pedir desculpa a Ana Isabela, a filha dele, que tinha desenhado uma capa para o livro, mas na época eu estava tão apaixonado por um anjo, não é, que tocava um instrumento vulgar olhando para a terra, não é, que o anjo acabou indo para a capa da Beleza da Santidade em vez daquela outra capa, não é? Meia culpa. A última coisa que eu queria notar sobre a nossa colaboração é a questão ecumênica. Durante muitos anos, o Marasquim foi membro da Comissão de Fé e Ordem do Conselho Mundial de Igrejas, que é uma espécie de think tank, uma espécie de grupo interconfessional, intercultural de reflexão sobre os grandes temas teológicos que dividiram a igreja, que podem uni-la, não é? E ele foi membro dessa comissão, e eu fui diretor dessa comissão mais tarde, né? Então eu pude, uma vez mais, estar na sucessão do Marasquim, dessa vez em nível internacional. Por tudo isso, eu sinto uma gratidão muito grande pela vida e pelo trabalho, pelo pensamento dele. Eu publiquei um texto em homenagem a ele num livro que o Cláudio editou, um livro que eu também publiquei, chamado Crepúsculo, e que está na minha página na plataforma Academia Edu, chamado Crepúsculo, não é? Onde eu meditei um pouco sobre as diferentes faces do nosso encontro.
Eu encontrei a primeira vez com ele no Seminário Presbiteriano Independente, quando foi o lançamento da História do Pensamento Cristão de Paul Tillich que ele tinha traduzido. Depois disso nós nos encontramos várias vezes, até que eu fui fazer o mestrado com ele no Metodista, onde ele me apresentou Albert Camus, e eu fiz um mestrado sobre Albert Camus, sobre a direção dele. Antes disso, ele me abriu as portas para ir para Bossey, no Conselho Mundial de Igrejas, passar um semestre lá, que também transformou a minha vida. Jaci Marasquim foi fundamental, absolutamente fundamental para quem eu sou, não só o que eu faço, mas para quem eu sou hoje. Sem ele, eu teria feito um outro caminho. Ele me apresentou as artes, ele me levava para ver espetáculos de teatro, de dança, de música, e me levava nos museus todos de São Paulo, nas melhores livrarias. E aqui, quando eu vim para os Estados Unidos, ele me levava para os shows da Broadway, ele me abria o mundo para tantas coisas que eu nunca tinha visto antes. Ele foi essa janela para o mundo, né? E com isso ele me transformou completamente. Na minha casa em Nova York ele cozinhava e a gente falava sobre tudo. É difícil falar qual que é a obra mais importante dele, né? Eu acho que O Espelho e a Transparência é uma obra absolutamente fundamental para um movimento ecumênico mundial. Teologia Sob Limite foi o livro que ele editou, que talvez tenha sido mais impactante para o meu pensar teológico, mas foi da leveza e da beleza, liturgia na pós-modernidade, que eu escrevi o prefácio, que me foi o texto mais que me transformou, que orientou tudo o que eu fiz a partir daí. Eu acho que o Marasquim ainda não foi descoberto ainda em toda a sua a possibilidade e a sua imensidão. Ninguém prescrutou a arte moderna fora da igreja e se relacionou com ela como ele fez. Ele é um artista que fazia artes das mais diversas, né? Desde poesia, a música, a performance. Eu vi várias performances que ele fez. Uma delas eu fiz com ele no Union, quando ele tocava piano e eu tinha vasos de água que eu ia fazendo a percussão na água enquanto ele tocava piano. Então eu tenho imensas memórias dele e como ele me abriu o mundo. Quando eu vim fazer o doutorado no Union, ele não escreveu uma carta de recomendação, ele veio até o Union. E aqui ele conversou com as minhas duas orientadoras, que seriam minhas orientadoras, para dizer para elas que elas precisavam abrir e dar uma vaga no doutorado. E então, como eu disse, eu jamais estaria aqui se não fosse por ele. Eu editei um livro chamado Teologia do Culto entre o Altar e o Mundo pela Fonte Editorial em 2012, que foi uma tentativa de reunir as mais diferentes formas do pensamento a partir do pensamento dele. E acho que foi um bom começo, mas acho que tem muito ainda para a gente descobrir desse personagem, O Marasquim é um evento na vida do cristianismo na América Latina e um dos maiores presentes para o mundo. Bom, não preciso falar de coisas óbvias, que eu amei meu pai demais. Eu e ele éramos grudes. Ele esteve presente em quase todos os momentos, cada coisa da minha vida. E sempre admirei ele também. Além de tudo, eu poderia falar 3 coisas assim que me chamaram mais atenção. Um era o gosto dele pelas artes, e isso foi muito bom para a minha formação, porque a gente sempre vivenciou a arte em casa, pela música, dança, pintura. Então, isso foi marcante na minha formação. Fora o nível cultural dele, que a gente convivendo com uma pessoa com nível bom,
faz a nossa mente também evoluir, e me deixou com esse gosto por querer sempre saber tudo, aprender mais. E outra coisa que foi muito boa foi a segunda coisa. Meu pai sempre foi uma pessoa super organizada e pontual. E eu peguei isso dele totalmente. Eu acho que de conviver com ele, ou por uma herança genética, não sei, eu peguei esse jeito, e graças a esse jeito eu consegui muitas coisas na vida e me dei bem, e gosto de ser assim. Então eu sou muito organizada, disciplinada, dedicada, e tento assim ser pontual, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Por isso até estou gravando isso agora, que amanhã é o último dia, né? E a última coisa que eu diria era assim, por causa dele, a gente viajou muito para ele fazer os cursos de pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Então, fora as viagens que ele sempre fazia, eu, ele e a minha irmã, de preferência, que a minha mãe não gostava de viajar. Então, graças a isso, eu conheci também muitos lugares do mundo. Então, assim, meu pai, eu acho que nos deu uma formação muito bacana, e agora a gente colhe frutos do que ele foi pra gente. E esse jeito aí dele vai estar comigo para sempre, né? Então eu acho que eu tenho muito do meu pai. Quando o Senhor se constituir nosso horizonte, parecerá um sonho, os nossos olhos hão de ver surpresos um novo mundo a germinar. Embora conterrâneo do Marasquim, nascido em Bagé, Rio Grande do Sul, só fui conhecê-lo no Rio de Janeiro, em 1977, aos 23 anos, quando ele visitou a então Paróquia do Redentor, na Tijuca, que eu frequentava na época. Foi engraçado, pois fui cheio de entusiasmo em me apresentar para ele, dizendo-me seu conterrâneo, e ele não deu a mínima, no seu melhor estilo. 2 anos depois, no início de 1979, fui estudar teologia em São Paulo, no IEET, projeto da DASP, com grande influência da teologia da libertação. Sob a batuta pedagógica do Marasquim, o projeto teve grandes mestres como Rubem Alves, Antônio Mendonça, Euclides Balancin, Esdras Borges Costa, Jorge César Mota, Sumil Takatsu, Joaquim Beato, Etienne Riguet, Glauco Soares de Lima e o próprio Jaci Marasquim. Foi uma surpresa para mim, pois na época era bancário, sindicalista, militando entre as tendências trotskistas, à esquerda da esquerda, e tinha a ideia de que seminário era algo tridentino. De repente estava num lugar em que se discutia temas filosóficos, científicos, éticos, estéticos, de forma revolucionária, confirmando tudo aquilo que eu sonhava de uma prática pastoral transformadora. Esse foi o primeiro impacto que tive ao conhecer o Marasquim. Na mesma época, para minha sorte, fui designado para participar como seminarista no trabalho em língua portuguesa da paróquia de São João, cujo responsável era o próprio Marasquim. Tive então contato com a liturgia, a pregação, a poesia e a música dele, e já no primeiro semestre de 1979, com sua anuência e gentileza, compus 2 músicas para seus textos. Nos anos seguintes, musiquei vários textos do Marasquim, litúrgicos ou não, alguns a seu pedido e outros de oferecido. Alguns bem conhecidos e outros nem tanto, até inéditos. E esse foi o segundo impacto que tive, o alto nível poético e criativo do mestre. Isso me tornou cada vez mais exigente com o meu trabalho musical e também com o trabalho e a qualidade das letras das músicas que eu musicava.
O terceiro impacto que tive ao conhecer o Marasquim foi na esfera familiar, pois seu genro e duas filhas minhas, Ana Terra e Camila, são suas netas. No âmbito familiar, ele era o Nani, um cozinheiro sofisticado com gosto requintado que adorava a pontualidade. Sempre foi uma alegria imensa poder conversar com ele, mesmo depois de conhecê-lo por tantos anos. Era impossível sair de um bate-papo com ele, por menor que fosse, sem acrescentar alguma coisa a mais em nossa percepção da vida, das coisas. Decididamente, Marasquim foi uma pessoa diferenciada, genial, refinada e às vezes engraçada. Enfim, o legado artístico e teológico do Marasquim ainda vai perdurar por muitas gerações. E espero que muitas pessoas possam usufruir da riqueza imensurável que são os seus escritos, as suas músicas, suas poesias e a sua própria história. Meu primeiro contato com o Marasquim foi por volta de 86 ou 87, em um encontro de jovens, no qual ele atuou como assessor para a música. Mas foi um contato muito distante, muito respeitoso. A figura dele já impressionava, aquele carisma, tudo. Agora, o contato mais pessoal mesmo que comecei a ter com ele foi a partir de 91, quando ingressei no mestrado em Ciências da Religião e Marasquim foi meu orientador. Muito amigo, muito rigoroso, mas muito companheiro. Depois, quando terminei o mestrado, até gostaria que ele também fosse meu orientador de doutorado, mas não foi possível, porque na época ele já tinha muitos orientandos, então eu tive que ser remanejado para outro. Mas ele participou da minha banca, da banca de exame do meu doutorado, e curiosamente foi o examinador mais rigoroso, o que mais me apertou. E alguns dias depois ele disse: olha, eu peguei bastante no seu pé porque eu sabia que você poderia superar-se em relação àquilo que escrevera. Depois trabalhamos juntos em algumas ocasiões esporádicas no Centro de Estudos Anglicanos, que eu coordenava, e sempre que possível eu o levava para as assessorias em viagens diferentes, a Pelotas, Recife, Brasília, Belém, esses lugares aí. E quando morei fora do Brasil um tempo, recebi uma visita dele, lá em Boston. O meu amigo Cláudio Carvalhais, que era a pessoa responsável por atender o Marasquim ali em uma de suas muitas viagens, um dia me telefona e diz: olha, vou levar alguém aí que quer te ver. E qual a minha surpresa quando à noite, finalzinho da tarde, chega lá o Marasquim com aquele sorriso enorme, aquele abraço, dizendo: olha, eu não tinha nada para fazer, mas eu queria muito vir aqui te ver, e passamos uma noite muito agradável. A morte dele foi realmente uma perda muito grande. Eu me lembro que no dia em que recebi a notícia, não consegui conter as lágrimas. O roteiro pede aqui uma indicação da obra do Marasquim que eu mais gosto. Seria difícil falar das obras musicais, né? Musicalmente gosto muito de Insistência, Tu Me Encontraste em Meio à Noite, e de uma das últimas obras dele, podemos escolher O Amor. Mas em relação a obras literárias, vou citar uma que talvez pouca gente se lembre, mas para mim é uma das fundamentais para a teologia brasileira, latino-americana e ecumênica. Pouco conhecida, mas que vale a pena e precisa ser recuperada. Trata-se de O Espelho e a Transparência, o credo niceno e a teologia latino-americana da libertação, editada pelo CEDI. Depois podem até procurar aí uma foto dessa obra e colocar aí como ilustração. E finalmente a última pergunta: qual a contribuição do Marasquim no passado e agora para a pastoral e a teologia latino-americana? Eu diria que fundamentalmente é uma contribuição que os teólogos mais rigorosos não gostarão de ouvir.
é exatamente a de relativizar toda a importância que se dá à teologia conceitual e ao logocentrismo, coisa que ele começou a fazer magistralmente exatamente a partir dessa obra, O Espelho e a Transparência. Nós levamos muito a sério a teologia em moldes gregos, e o Marasquim começou a ampliar isso e mostrar que a teologia tem que ser feita muito mais a partir das narrativas de beleza e de arte. Tive o privilégio de, num dos livros que publiquei, que foi exatamente no ano da morte dele, se não me engano, foi um dos últimos textos dele antes de falecer. Ele enviou um pequeno texto para colocar na contracapa do meu livro Teologia da Arte, no qual ele finaliza dizendo: sem beleza e sem arte não há salvação. E isso ele começou a construir, contou-me ele, a partir de uma experiência pastoral muito curiosa, que com essa eu termino. Nos anos 70, ele colaborava lá, ao início dos anos 80, com o bispo Sumio Takatsu, em uma das comunidades lá da São João, paróquia São João. E ao final da missa anglicana, uma senhora lhe parou, puxou para o lado, perguntou: reverendo, eu sei que o senhor é teólogo, eu já perguntei uma coisa para o bispo Sumio, ele me explicou, eu não entendi nada, mas eu quero perguntar para o senhor, quem sabe o senhor me explique. Aquelas perguntas difíceis, né? E ela disse assim: me explica uma coisa, o que quer dizer essa palavra consubstancial com o Pai que a gente fala toda a missa no credo, né? Consubstancial. Marasquim parou, suspirou, lembrou-se de todas as aulas que ele mesmo já dera sobre essa expressão no seminário, né? E disse assim: não quer dizer nada de importante. Não quer dizer nada de importante. E o curioso foi que essa senhora de origem nipônica regalou os olhos e disse assim: mas eu sempre achei isso mesmo. Mas é uma palavra tão bonita, não é, reverendo? Quando o Senhor nos reunir vitorioso, parecerá um sonho, as nossas lágrimas terão passado e a terra e o céu se encontrarão. Quando o Senhor nos libertar do cativeiro, parecerá um sonho, a nossa boca vai sorrir contente e cantaremos sem parar. Quando o Senhor nos restaurar, enfim, a aurora, parecerá um sonho, as nossas mãos vão se encontrar felizes e a liberdade vão firmar. Quando o Senhor se constituir nosso horizonte, parecerá um sonho, os nossos olhos hão de ver surpresos um novo mundo a germinar. Quando o Senhor nos reunir vitorioso, parecerá um sonho, as nossas lágrimas terão passado e a terra e o céu se encontrarão.